Olá, seja muito bem-vindo ao canal Verdade Presente. Será que essa história de que existiu um homem que foi pregado para salvar os pecadores, chamado Jesus, será que isso realmente ocorreu? Eu me chamo Eliabe Araújo e sou missionário e hoje vamos falar sobre esse tema muito importante ah, que a Bíblia traz como um tema central a história de Jesus, né? Estamos chegando já a esse período, né, da Páscoa, onde a maioria dos cristãos relembram a história de Cristo, né, sua passagem aqui neste mundo como um ser humano. Mas você já parou para pensar, será que isso realmente é verdade? Será que há alguns achados históricos que comprovam que Cristo Jesus, o Filho do Eterno Deus, veio aqui para este mundo? Ou é apenas uma história elaborada por pessoas que seguiam um certo homem e realizava coisas pouco inexplicáveis? Bom, fique com a gente até o final desse vídeo e você vai descobrir se realmente podemos confiar nessa história e qual foi o principal objetivo deste homem, deste Filho de Deus, ter vindo a este mundo. Então, primeiramente, eu quero citar aqui uma declaração do historiador judeu Flávio Joséfo. Ele viveu ali aproximadamente entre o ano 37 e o ano 100 depois de Cristo, né? Nesse caso, Jesus não estava mais entre os homens, ele já tinha sido arrebatado, segundo a história bíblica. Mas olha bem o que Flávio Joséfo escreveu sobre Jesus. Por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, pois ele era obrador de feitos extraordinários e mestre dos homens que aceitam alegremente a verdade, que arrastou após si muitos judeus e muitos gregos. Ele era considerado Messias. Embora Pilatos, por acusações dos nossos chefes, o condenasse à cruz, aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que, passado o terceiro dia, apareceu-lhes novamente vivo. Os profetas de Deus tinham respeito dele. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir. Então, olha que interessante, né, o que Flávio José declara, né? Ele fala a respeito de um homem, Jesus, a qual Pilatos, olha só que informação importante, né? Pilatos, que é mencionado também na Bíblia, é mencionado por esse historiador Flávio Joséfo, né? O governador Pilatos, Pôncio Pilatos, né, que acusou, que sentenciou Cristo à morte. Além do mais, Joséfo diz também que ele chama de estirpe, né? As pessoas que seguiram este homem, que se dizia ser Messias, né? Ou seja, os discípulos ainda permaneciam no tempo de Joséfo. Olha só que informação importantíssima. E olha que evidência forte para confirmar, sim, que Jesus esteve entre os humanos. Bom, a próxima fonte que nós vamos buscar vem também de outro historiador chamado Tácito. Só que esse historiador não é judeu, mas sim romano. E ele menciona um incêndio que ocorreu no ano 64, no reinado do imperador Nero, e toda a perseguição que Nero impôs sobre os cristãos. Vejamos o que ele diz. Nenhum esforço humano, nem o poder do imperador, nem as cerimônias para aplacar a ira dos deuses faziam cessar a opinião infame de que o incêndio de Roma havia sido mandado. Por isso, com vistas a abafar o rumor, Nero apresentou como culpados e condenou à tortura aquelas pessoas odiadas por sua própria torpeza, que a população chamava de cristãos. Tal nome vem de Cristo, que no principado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos entregou ao suplício. Reprimida na ocasião, essa execrável superstição fez-se irromper novamente não só na Judéia, berço daquele mal, mas também em Roma, para onde converge e onde se espalha tudo o que há de horrendo e vergonhoso no mundo. Começou-se, pois, por perseguir aqueles que confessavam, depois, por denúncia deles, uma multidão imensa, a eles foram reconhecidos culpados, menos do crime de incêndio.
à sua execução, acrescentaram zombarias, cobrindo-os com peles de animais para que morressem devido à mordida de cães de caça, ou pregavam-lhes em cruzes para que, após o fim do dia, fossem usados como tochas noturnas e assim consumidos. Então, olha só que terrível condenação sofreram os cristãos por serem acusados de um certo incêndio ocorrido em Roma. Sabemos que o principal, culpado desse incêndio foi o próprio imperador Nero. Mas ele culpou os cristãos, que tinham esse nome por quê? Porque vinha do nome Jesus Cristo, ele mesmo fala aqui. Conta também um pouquinho da história de Pôncio Pilatos, mais uma vez sendo mencionado pelo historiador. E veja a crueldade, muitos dos cristãos foram colocados para ser mordidos por cães e outros queimados vivos como tochas. Que terrível, que aconteceu com os cristãos. É interessante também que no contexto arqueológico, pelo menos 4 achados confirmam ou se aproximam muito de que Cristo, realmente Jesus Cristo, viveu entre nós, neste mundo, como um ser humano. Vamos ver. O primeiro é o achado aí da tumba, de Caifás. Vamos ver o que esse achado diz. Em novembro de 1990, profissionais da construção civil, trabalhando na edificação de um parque aquático na Peace Forest, sul da cidade velha de Jerusalém, encontraram uma tumba selada desde a Guerra Romana de 70 d.C. Arqueólogos da Universidade Hebraica correram ao local e encontraram 12 ossuários, que são caixas para ossos feitas de calcário. Dentro delas estavam os restos mortais de pelo menos 63 indivíduos, todos possivelmente aparentados entre si, pois se tratavam de um jazigo familiar. Um dos ossuários, o mais ornamentado deles, surpreendeu a todos, conforme o costume da época. Alguns desses caixões traziam na tampa ou do lado o nome daquele que estava ali sepultado. A inscrição aramaica estava suficientemente bem preservada para ser lida pelos especialistas. Ela dizia: Yosef Bar Kappa, ou José, filho ou da família de Caifás. Esse era exatamente o nome completo do sumo sacerdote que prendeu Jesus. Alguns poderiam até dizer, mas a Bíblia só menciona Caifás. Porém, querido, Flávio Joséfo, em seu livro, em seus livros, não é só um que ele tem, menciona o nome de Caifás, que ele era filho de José. Olha que coincidência, Essa coincidência muito relevante. E além do mais, dentro do ossuário existia restos mortais de um homem de aproximadamente 60 anos. Isso realmente bate aí com uma descrição do sumo sacerdote Caifás. Certo? Então, essa foi pela primeira vez um achado de uma pessoa assim, que pode-se quase ter essa plena certeza de que esse achado realmente foi de um homem mencionado na Bíblia. Olha quão relevante é esse achado. Um outro achado bem interessante é o barco. Mas um barco por quê? O barco, que algumas vezes é mencionado. Jesus, ele sempre usava um barco com seus discípulos para atravessar o Mar da Galileia. E um barco foi encontrado no Mar da Galileia. No inverno de 1986, após vários anos de seca, o nível da água do Mar da Galileia baixara em vários metros e a linha costeira havia recuado consideravelmente. 2 jovens estavam caminhando ao longo da praia ao sul de Kibbutz de Genozar, situado na margem ocidental do lago, e perceberam os contornos de uma estrutura de madeira enterrada na lama. Novamente, os especialistas foram chamados para examinar a descoberta e concluíram tratar-se dos restos de um antigo barco. Decidiu-se então escavar o local imediatamente, antes que o nível da água subisse. Então foi necessário, nesse momento, algumas técnicas usadas para preservar este barco, porque ele estava se desintegrando. Então tiveram que fazer um grande e dispendioso trabalho, demorou um bom tempo, e uma equipe de grandes profissionais para recuperar esse barco em sua íntegra. Ao todo, o barco mede 8,2 metros de comprimento e 2,3 metros de largura e 1,2 metros de profundidade. Ele foi construído segundo o conhecido modelo de casca primeiro, com encaixes de tábuas de cedro e armações de carvalho. Boa parte de sua madeira era de segunda mão.
tendo sido removida de barcos mais velhos e obsoletos. Outros fragmentos de madeira foram descobertos nas proximidades, o que prova que o local onde o barco foi encontrado era um estaleiro. Interessante é que esse barco ele conseguia levar até, no máximo, 15 pessoas, né? Mas comumente esse barco também era usado para transportar mercadorias e também para pesca. Também interessante foi do ossuário de Tiago. Neste ossuário estava escrito Tiago, irmão de Jesus. Quem primeiro anunciou essa descoberta foi o paleógrafo André Lamar, que a publicou num extenso artigo da Biblical Archaeology Review. Ele chamou a atenção para o fato de que a expressão Tiago, filho de José, poderia não indicar muita coisa, pois era a fórmula comum daqueles dias. Fulano, filho de Cicrano. Contudo, o complemento irmão de Jesus seria algo completamente inédito, pois não se colocava o nome de outro parente além do próprio pai, a menos, raciocinou Lamar, que esse parente fosse famoso bastante para merecer tal destaque. Então perceba que apenas alguém com destaque iria, né, receber um nome no ossuário, né? Em vez de ser José, filho de fulano, não. Foi José, irmão. Ou seja, o fato foi que o irmão teve muito mais destaque nesse período, né, de vida de José do que o próprio pai, né, do que a própria tradição de colocar o nome do pai, certo? Então, olha que coisa relevante também para comprovar que Jesus, sim, viveu entre os homens. Bom, por fim, temos ainda um achado bem relevante que confirma, né, a gente já leu alguns aqui, mas esse foi um achado, realmente um achado arqueológico. Além do Palácio de Jerusalém, Pilatos também tinha uma casa de veraneio, uma casa para passar suas férias, para seu repouso. Ela ficava ali na Cesareia Marítima, naquela região da Cesareia, no litoral. Era uma espécie de palácio de verão. Dali partiam grandes navegações em direção a Roma. Paulo embarcou várias vezes nesse local, inclusive na sua última viagem, quando foi finalmente levado preso para comparecer perante o tribunal de César. Em 1961, arqueólogos italianos que escavavam o teatro romano da cidade localizaram uma placa de pedra que estava sendo disposta no que os arqueólogos chamam de uso secundário, isto é, seu posto original fora demolido já no passado e os escombros usados posteriormente como alicerces de um novo edifício. Assim, alguém de vista mais atenta percebeu que, entre as pedras reutilizadas na construção do anfiteatro, havia uma disposta entre os pisos de uma escadaria que parecia conter uma inscrição em latim. Removida a inscrição, parcialmente destruída, pôde ser decifrada. Ela dizia: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Pelo que tudo indica, Pilatos mandou construir um Tibério, né? Uma espécie de placa de homenagem ao imperador, né? E ele, lógico, coloca ali o seu nome por ser o construtor, né? E atual ali prefeito da Judéia, podemos dizer assim. Então, olha só que interessante. Esse achado comprovando que Pôncio Pilatos, este homem existiu e este homem governou a Judéia, né? E este homem é mencionado na Bíblia Sagrada. Então, perceba, querido, a Bíblia, ela é verdadeira. A história de Cristo Jesus, podemos confiar com certeza. Eu quero ler uma passagem da Bíblia para mostrar qual foi o real sentido de Jesus ter vindo a este mundo. Não foi para que nós ficássemos lembrando dessa história apenas por lembrar. Tem um sentido real e profundo na vinda de Jesus aqui neste mundo. Vamos ler o que diz João no capítulo 3, versos 15, 16 e 17, que diz o seguinte: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja Deus.
Então esse foi o principal objetivo de Jesus ter vindo a este mundo. Ele veio me salvar. Ele veio te salvar. Salvar de quê? Da condenação eterna. Jesus recebeu sobre si todos os nossos pecados e morreu no madeiro, como se fosse um pecador. Mas ele era inocente. Ele morreu para me salvar. E agora você tem que aceitar este grande feito de Jesus em tua vida. Aceita esse feito de Jesus. Crê nele. Crê no sacrifício de Cristo. Crê que ele levou os teus pecados, mas para você não pecar mais. Porque ele já te perdoou. Agora só basta você aceitar o perdão de Jesus. Que o Senhor nosso Deus te abençoe. Que a graça de Cristo esteja contigo e tua família. Este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou deste vídeo, se inscreva, dê o like e ative o sininho das notificações. Que Deus esteja com você. Amém.